Olá, meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. É com muita alegria e satisfação que mais uma vez nos reunimos para estudar a nossa revista da classe Discipulado Batismo 2020 da Segunda Igreja Batista de Teresina. Hoje iremos estudar a lição de número 15, a penúltima lição da nossa revista. Como posso testemunhar a minha fé? Conforme havíamos combinado, essa aula será disponibilizada no YouTube e estaremos nos reunindo novamente online no último domingo do mês de agosto para estudarmos a lição de número 16, finalizando assim a nossa revista. Iremos iniciar o nosso estudo, como sempre fazemos, orando ao nosso Deus. Pai, queremos te agradecer. Obrigado mais uma vez pela oportunidade de te servir e de aprender um pouco mais a tua palavra. Te rogamos nesse momento, meu Deus, sabedoria do alto, a direção e o discernimento do Teu Espírito Santo sobre a nossa mente, sobre o nosso coração. Revela, meu Deus, a Tua vontade para as nossas vidas. Nos ajuda, Senhor, nos dando graça para fazermos, Senhor, aquilo que Tu tem colocado nas nossas mãos para fazer. Para cumprirmos, meu Deus, o nosso propósito e possamos produzir frutos para o Teu reino, para a glória e para o louvor do Teu santo nome. Em nome de Jesus é o que nós te pedimos e por fé te agradecemos. Amém. Lição de número 15, como compartilhar a minha fé. Irmãos, resumidamente, o que essa lição trata? Da nossa missão enquanto cristãos. Quando nós fomos chamados por Cristo e aceitamos o nosso Senhor como o único e suficiente Salvador, nós passamos a fazer parte do reino de Cristo. Passamos a fazer parte do corpo de Cristo. Nos tornamos cooperadores de Deus. Para quê? Com um propósito. Aliás, são vários os propósitos, mas um deles, anunciar as virtudes daqueles que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então nós temos vários propósitos. Um deles é proclamar o evangelho do reino àqueles que ainda não o conhecem. Irmão, de quem é essa missão? É de todos nós que aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Imagine no seu emprego, numa empresa privada ou no setor público. A partir do momento que você integra uma empresa ou um setor público, um órgão do setor público, você recebe uma função e você tem que executar essa função. Ninguém entra no emprego, seja ele privado ou público, para ficar sentado numa cadeira vendo os outros trabalhar. Todos nós recebemos uma função, alguns recebem até mais de uma, mas todos nós temos que trabalhar. Fazendo esse paralelo com o secular, ninguém entra num emprego, entra numa empresa para ficar sentado. Ninguém é pago para ficar sentado. Nós, da mesma maneira, no dia que nós recebemos Cristo como Senhor, no dia que nós entregamos a nossa vida para o Senhor, nós passamos a fazer parte do reino de Deus. E no reino de Deus existem funções. Todos nós recebemos a nossa função. E uma delas é pregar o evangelho de Cristo, anunciar o amor de Deus àqueles que não conhecem. Sempre recomendo que vocês façam essa leitura aqui, que o autor coloca aqui no início da lição. Façam essa leitura bíblica diária, acompanhando aqui, dia após dia, segunda, terça e quarta. Por quê? Esses versículos, irmãos, são separados pelo autor, são versículos que condizem com o conteúdo da lição, que vão nos dar mais embasamento, mais fundamento e vão reforçar o ensino que é colocado aqui na lição. Então façam a leitura desses versículos. Aliás, como eu gosto sempre de dizer, leiam a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse, mas tratando especificamente desse tema sobre a nossa missão, sobre como compartilhar a nossa fé, leiam esses versículos. Nós não podemos permanecer com o amor de Cristo aqui dentro do nosso coração, guardado para nós. Nós temos que manifestar esse amor através da nossa vida, através das nossas palavras para aqueles que ainda não conhecem. Versículo para guardar no coração. Acompanhe aí na sua revista Atos capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis poder
ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Quem disse essas palavras? Foi o Mestre. Jesus disse essas palavras. Para quem? Para nós, para mim e para você, os seus discípulos, dizendo que nós iríamos receber poder de Deus, o dínamo de Deus. E esse poder nós iríamos receber para quê? Para a gente ficar sentado, para a gente não fazer nada, para a gente ficar se achando o crente santarrão, o espiritual. Jesus disse que nós receberíamos do alto revestimento de poder, e nós recebemos. Para quê? Qual a finalidade? Sermos suas testemunhas em Jerusalém, toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então nós recebemos o poder de Deus, a virtude de Deus, para sermos testemunhas dele, aqui no Piauí, no Brasil e no mundo. Aqui, ali e acolá. Então essa revista basicamente ela fala da nossa missão. Nós não podemos e nós não devemos permanecermos calados sem anunciar as virtudes do Senhor. A palavra de Deus diz em 1 Pedro 2,9, Pedro diz assim: vocês, porém, são nação santa, geração eleita, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de, com o objetivo de, anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Nós servimos a um Deus de propósito. Deus não faz nada por fazer. Se Deus nos chamou, existe um propósito no chamado de Deus na nossa vida, em cada uma das nossas vidas. E um dos propósitos é anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Pense e responda, acompanha comigo aí na leitura. Tenho que dar meu testemunho, mas eu não sei falar. Como devo compartilhar a minha fé? Aqui nós iremos aprender, irmãos, que nós devemos dar testemunho da nossa fé àqueles que ainda não conhecem a Cristo, com palavras ou com a nossa vida. Agostinho de Hipona disse certa vez que nós precisamos anunciar as verdades do Evangelho, se preciso, com palavras. O testemunho de vida pessoal ele é muito forte. O testemunho de vida pessoal ele grita muito mais alto do que qualquer palavra. Mas lógico, se nós pudermos falar, vamos falar. Mas se não, o nosso testemunho de vida fala mais alto. Tem pessoas que trabalham em determinados lugares que o seu patrão não admite que ele fale de religião, que ele fale de fé, que ele fale da Bíblia no seu trabalho, sob pena de ser demitido. Para essas situações, o testemunho de vida vale. O comportamento da pessoa, chegar no horário certo, chegar no horário correto, sair no horário correto, precisar faltar, avisar, fazer o seu trabalho bem feito, com perfeição, caprichando naquilo que faz, como se estivesse fazendo para o Senhor, evitar falatórios inúteis, fuxico dentro do trabalho, ficar falando mal do chefe, conversinhas que não convém. Tem gente que usa impressora do trabalho para imprimir material para si, né? Tem pessoas que usam impressora do trabalho, usam o papel do trabalho, a tinta do trabalho para imprimir material para... irmão, mas é só um papel, é só uma conta. Tudo isso são comportamentos que todos fazem, mas nós, por sermos cristãos, devemos fazer diferente. E ao fazermos diferente, o nosso comportamento, sem abrir a boca, já irá chamar atenção, porque nós iremos nos destacar, seremos luz no meio das trevas. Então, são alguns exemplos que eu coloquei para vocês. A introdução é um resumo de um livro chamado O Apóstolo dos Pés Sangrentos. Esse livro conta a história de um indiano. E aqui na introdução ele faz um breve resumo desse livro. Acompanhe aí comigo. Sadhu Sundar Singh, eu acho que é assim que pronuncia o nome. Um indiano de família nobre converteu-se ao evangelho na adolescência, tendo sido batizado aos 16 anos em 1905. Por isso foi deserdado, amaldiçoado por seus pais e pressionado a deixar o cristianismo na aldeia em que nascera, mas nesse ambiente hostil manteve a sua fé inabalável em Jesus.
Abandonado pela família e amigos, dirigiu todas as forças para um só objetivo: pregar o Evangelho. Precisava aproveitar o tempo perdido e tornou-se evangelista itinerante. Sob frio intenso, atravessou o Monte Himalaia inúmeras vezes, sofrendo ameaças das feras e bandidos, com o firme propósito de testemunhar Jesus àqueles que nunca ouviram falar dele e de levar as boas novas de salvação aos pecadores. Caminhava sempre sozinho, deixando as marcas de sangue de seus pés descalços e feridos. Pregou nos Estados Unidos da América e em vários países da Europa. Na Inglaterra, em visita a uma família, foi anunciado pela empregada como sendo a pessoa que parecia com Jesus, a pessoa parecida com Jesus. As crianças o identificavam como sendo Jesus. No dia 13 de abril de 1929, foi visto pela última vez e desapareceu sem deixar vestígios. O apóstolo dos pés sangrentos. Você está feliz por ter ouvido falar do Evangelho e ter Cristo como seu Salvador pessoal? Seu encontro com Jesus é uma história para ser contada. Conte-a aos outros e diga-lhes como eles também podem ser salvos. É assim que você vai testemunhar de Jesus. Faça como Sundar Singh, tenha como objetivo maior de sua vida compartilhar a sua fé. Aí tem um testemunho muito bonito desse homem. Depois, se os irmãos puderem ler também Os Heróis da Fé, um livro muito bom. Os Heróis da Fé, eu aconselho que vocês façam essa leitura. Existem muitos livros evangélicos que podem ser lidos, que são muito edificantes, eu aconselho. Né? O pastor Johnson indicou essa semana no grupo de professores da escola bíblica o livro O Discípulo Radical. Eu comecei a ler algumas páginas dele, ainda não concluí, mas segue aí também essa dica de leitura, né? Os Heróis da Fé e o Discípulo Radical como leitura, e também o Apóstolo dos Pés Sangrentos. Seu encontro com Jesus é uma história que precisa ser contada. Conte aos outros e diga-lhes como eles também podem ser salvos. É assim que você vai testemunhar de Jesus. Irmão, palavras simples. A mensagem de Cristo é uma mensagem simples. Não precisa muito capricho, não precisa uma coisa rebuscada, uma coisa requintada, sem querer desmerecer as pessoas que fazem cursos, que se qualificam, que se preparam. Se você tiver a oportunidade de fazer, é muito bom, faça, mas a mensagem de Cristo é uma mensagem simples, o Evangelho de Cristo é um Evangelho simples, e você pode anunciar Cristo de maneira simples. Lógico, se você puder estudar, não estou aqui desmerecendo nem tirando o mérito dos cursos. Se você puder fazer e se qualificar, faça, mas a mensagem de Cristo é uma mensagem simples. Prepare-se para testemunhar, indo e pregando. Testemunha é a pessoa chamada para depor sobre aquilo que viu ou ouviu. Testemunhar é falar, contar, manifestar, expressar, revelar, demonstrar ou confirmar. Então prepare-se para testemunhar. Jesus disse aos seus discípulos que eles seriam as suas testemunhas. O apóstolo Paulo recomendou a Timóteo que transmitisse o que estava aprendendo para que esses pudessem passar os conhecimentos aos outros. Escrevendo aos crentes de Corinto, Paulo diz: antes de tudo vos entreguei o que também recebi. 1 Coríntios 15:3. É o cumprimento da grande comissão. A sua principal tarefa é reproduzir outros crentes. Irmãos, isso é o discipulado. Jesus lhe discipula, você se torna discípulo de Cristo e você passa a discipular outra pessoa para que ele também discipule outra pessoa. Vida na vida, você discipula o seu discípulo discipula outra pessoa, e assim o Evangelho de Deus vai sendo pregado, o reino vai crescendo sobre essa terra e mais almas vão sendo resgatadas do inferno. Está nos planos de Deus que os nascidos de novo cresçam em Cristo, alcancem maturidade e tragam outros. O propósito do testemunho é a salvação dos perdidos. Escute aí, o propósito do testemunho: salvação dos perdidos, restauração dos desviados, edificação dos crentes e glorificação de Deus. Temos que produzir frutos. A palavra de Deus diz que a árvore que não produz fruto, ela é cortada e lançada no fogo. Não queiramos ser esse tipo de árvore que não produz fruto. Quem não assistiu, eu recomendo, assista a mensagem do pastor Georgivaldo, que ele pregou domingo à noite, dia 16 de agosto. Assistam essa mensagem. Busquem no YouTube a mensagem que o pastor Georgivaldo pregou dia 16 de agosto, domingo à noite. Assistam e prestem atenção. Deus falou através do nosso pastor
profundamente com a sua igreja. Você está preparado para compartilhar a sua fé? Um bom modo de evangelizar é dar o seu testemunho pessoal, contar o que Cristo fez na sua vida. Você deve também orar pelo seu testemunho, orar pelas pessoas que ouvirão a palavra, memorizar alguns versículos básicos para o evangelismo, ter preparado o seu testemunho pessoal para compartilhar, colocar um sorriso sincero nos lábios e muita alegria e amor no coração. E agora, mãos à obra. É importante memorizar versículos, irmãos, porque existem situações que você não está com a Bíblia na mão. A Bíblia não está ali, você está no seu ambiente de trabalho, você está no centro, numa fila de banco, no hospital, surge a oportunidade de falar de Deus. Memorize versículos, pelo menos aqueles versículos que dizem respeito à salvação. Tente memorizar pelo menos os versículos que dizem respeito à salvação. E no momento que surgir a oportunidade, o Espírito Santo fará você lembrar dos versículos. Testemunhe com a sua vida. 1 Timóteo 4,12 diz assim: torna-te padrões dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Irmão, nós temos que ser padrão de comportamento. Nós, crentes, não vamos olhar para aqueles que dão mau testemunho, vamos olhar para Cristo. Nosso modelo, nosso ideal é Cristo. Então nós temos que ser padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Nós temos que buscar isso, ser exemplo. Se alguém quiser chamar a gente de santarrão, só quer ser santarrão, deixe para lá. Você está obedecendo a palavra de Deus, está fazendo o que Cristo mandou. O verdadeiro testemunho vai muito além de meras palavras. Quer queira, quer não, você está o tempo todo dando um testemunho dos mais enfáticos com o seu modo de viver. Você é um testemunho vivo de sua fé, porque a boca fala do que o coração está cheio. Por isso, a sua mente e o seu coração devem estar cheios da palavra de Deus. Daí a necessidade de nós lermos a Bíblia todos os dias e orarmos todos os dias. Quanto mais a gente ora, mais a gente lê a Bíblia, mais a gente se enche de Deus e mais as coisas do mundo vão saindo. Quando Jesus declarou que você é o sal da terra e a luz do mundo, ele tinha em vista o testemunho que você deve dar ao mundo com a sua vida. Lembre de que Agostinho de Hipona disse: devemos comunicar as verdades do Evangelho, se preciso, com palavras. Agora reflita, qual é o efeito do sal? Para que ele serve? O que ele realmente faz? Qual é o efeito da luz? Para que ela serve? O que ela realmente faz? Com essa comparação, Jesus estava dizendo que neste mundo você deve ser semelhante ao sal e à luz, deve servir para o que eles servem, atuar como eles atuam, fazer o que eles fazem. Mais adiante, fechando esse assunto, Jesus diz o porquê do seu testemunho. Assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Esse versículo, irmão, não é um convite à exaltação, para a pessoa se autoexaltar. Não, é um convite para ela se comportar como Cristo. Naturalmente, isso vai acontecer de maneira natural, sem forçação de barra. As pessoas irão perceber que você tem algo diferente, que você tem uma palavra diferente, um comportamento diferente, uma reação diferente diante das circunstâncias. Da mesma forma que Jesus é a luz do mundo, você deve tornar-se luz do mundo, diz um ditado. Aquilo que você é, troveja tão alto que não consiga ouvir o que você diz. Isso quer dizer que o que você é e faz é mais importante do que o que você diz. É o peso do testemunho. Existe um ditado lá no tiro de guerra, na porta do quartel no Ceará, que diz que a palavra convence e o exemplo arrasta. O testemunho de vida é muito mais forte do que as palavras. Testemunhe com a Bíblia. Também falarei dos teus testemunhos na presença dos reis e não me envergonharei. Dawson Trotman, fundador do movimento denominado Os Navegadores, dizia que duas coisas são essenciais para os ganhadores de alma: orar e memorizar versículos bíblicos, porque os versículos bíblicos são um bom tesouro para serem distribuídos. O que eu acabei de dizer. Tente memorizar pelo menos os versículos que tratam de salvação, pelo menos ele. Este trabalho de ganhar almas é feito assim. Em primeiro lugar, é necessário confiar no livro de Deus, depois pedir e continuar a pedir ao Senhor. Antes de poder alcançar o país, é necessário alcançar uma província. Antes da província, há uma cidade, e antes da cidade, temos de estar preparados para alcançar uma rua. Todos nós, sem distinção de idade, devemos memorizar as Escrituras. Encha a sua mente, o seu coração com as Escrituras, comece a falar da palavra e a viver pela palavra. O poder está na palavra e não em você. O poder está na palavra e não em você. Ela é a espada do Espírito. É o instrumento que Deus usa para convencer o homem do pecado e para revelar Jesus Cristo.
regenerando-lhe a alma. Use a Bíblia para falar do amor de Deus, para mostrar ao pecador a necessidade que ele tem do Salvador, para apresentar-lhe Jesus como o único Salvador, para mostrar-lhe como fazer de Jesus o seu Salvador, pessoal. Você não está sozinho nessa missão, conte sempre com a ajuda do Espírito Santo. É Ele que convence o mundo. Irmão, nosso trabalho não é convencer, nosso trabalho é anunciar, nosso trabalho é falar do amor de Deus, é dar testemunho de Cristo. Convencimento não é nosso ministério. Não existe ministério de convencimento do homem, quem convence é o Espírito Santo. Só o Espírito Santo, usando a palavra, é que pode levar o pecador a Cristo, pois a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Por isso, se você está orando por alguém da sua família, por alguém que você ama, para que a pessoa se converta, não tente empurrar a palavra de Deus goela abaixo. Não tente convencê-la e convertê-la à força. Fale do amor de Deus e ore por ela, lá no seu quarto, escondidinho, tranque a porta e ore por ela e deixe que o Espírito Santo fará a obra. Não tente convencer ninguém, porque essa obra não é nossa, é dele. Quão formosos são os pés do que anunciam coisas boas. Nada é melhor do que Jesus. Testemunhe de Jesus, testemunhe com a sua vida e testemunhe com a Bíblia. Hoje nós aprendemos o nosso objetivo. Fomos salvos para testemunhar, nós devemos testemunhar de Cristo com a nossa vida, com a palavra de Deus, orando, memorizando versículos e sempre contando com a ajuda do Espírito Santo. Vamos encerrar orando e agradecendo a Deus pelo ensino que Ele nos deu neste dia. Pai, te agradecemos pela ministração dessa aula. Obrigado, meu Deus, por nos fazer parte, Senhor, do Teu reino, por nos chamar para sermos cooperadores de Cristo nesta obra tão importante. Nos ajuda a testemunhar de Ti, nos incomoda, que o Teu amor nos constranja a falar, Senhor, para aquelas pessoas que ainda não conheçam, Pai. Que a gente confie no agir do Teu Espírito Santo, que a gente não tente, meu Deus, convencer ou converter alguém à força, mas que a gente convença, confie, Senhor, no poder do Teu Espírito Santo sempre. Em nome de Jesus, nos dá sabedoria, nos ajuda e nos usa, Senhor, na ministração da Tua palavra para ganhar almas para o Teu reino e glorificar o Teu nome. Em nome de Jesus é o que nós te pedimos e por fé te agradecemos. Amém. Irmãos, um forte abraço e um beijo grande no coração.